Olá, comportores, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos gravar essa aula aqui sobre competência-chave. A competência que faz você crescer no seu ministério, no seu trabalho, para aumentar o seu desempenho, o seu sucesso e o seu êxito na comportagem. Esse é um assunto aqui muito sério. Era para ser a primeira aula que eu deveria ter feito com vocês no nosso canal aqui do YouTube. Resolvi fazer essa aula somente agora. Ela é a base de todas as outras aulas e de muitos outros segredos, algo que muitos comportores talvez não conhecem, que nós vamos discutir aqui sobre essa competência-chave, onde nós vamos aprender lições fantásticas para a nossa vida, o nosso desempenho e aumentar cada vez mais. Essa é uma aula que a gente estuda muito na faculdade, em várias matérias, vários cursos é falado sobre isso. Eu falo muito isso também nas minhas palestras e tem ajudado e agregado a minha vida quando eu apliquei essa competência-chave na minha forma diária de trabalho, tá? Então, a competência-chave, ela é composta de várias palavras, que é a letra C, H, A, V e a letra E, onde cada uma delas nos mostram lições e como devemos aplicar na nossa vida e nos tornarmos comportores mais competentes no que fazemos. Porque a comportagem, ela necessita de um comportor que tenha sua consagração, que tenha sua intimidade melhor com Deus e também o seu conhecimento exterior da onde, nós trabalhamos, o tipo de material que trabalhamos, técnicas de venda e também aprendemos mais sobre essa competência que ajuda a você e a mim a melhorar o nosso desempenho. O que é competência? O que é competência? Competência é uma indicação de aptidão, de conhecimento ou capacidade em alguma área específica, aonde você melhora, faz ela com mais perfeição, aonde você demonstra mais capacidade e conhecimento no que você faz. A comportagem ela tem várias modalidades, comportagem de revista, comportagem porta a porta, comportagem com livros, indicações, igrejas, etc., com palestras, o CSF, os consultores da família. Em todas essas modalidades da comportagem, quando o comportor ele se empenha em buscar mais conhecimento, aumentar a sua capacidade, ele se torna um comportor competente. Você já foi bem atendido aí fora na rua? Você comprou algum tipo de produto e você frequenta algum tipo de estabelecimento, lojas, lanchonetes, aonde você é fiel lá durante muito tempo? Pois bem, nessa lanchonete ou nesse estabelecimento que vem aumentando os preços ao decorrer dos anos, você continua fiel porque no mínimo lá eles são o quê? Competentes no que faz. Quando você vai num estabelecimento mais avançado, onde tem mais competência, você larga aquele outro estabelecimento e começa a ser fiel em outro. Por quê? Porque você viu mais competência, você viu mais capacidade, mais conhecimento, mais valores agregados no que você está consumindo, comprando, etc. Então isso é o que define um comportor, a competência. As pessoas que nós temos contato, seja empresa, porta a porta, casa, família, etc., todos eles têm que ver no comportor uma competência no que ele faz, uma diligência melhor no que ele faz, fazer de uma forma muito mais correta. E a comportagem ensina para nós ao decorrer dos anos que esse conhecimento está acessível, mas muitas vezes a gente não aplica na nossa vida. Então, quando você coloca a competência, você começa a aplicar a competência, principalmente a competência-chave, você começa a melhorar, aumenta seu desempenho, qualifica-o cada vez mais. As pessoas têm mais vontade de fechar negócio com você. As pessoas querem trabalhar com você. Porque a função que você ocupa, você faz ela com muita perfeição. Você faz ela cada vez melhor. Você vai crescendo. Por exemplo, você lava o seu carro no lava rápido de bairro. Você vê ali um determinado tipo de serviço.
Aí você vai para o centro da cidade, você vê um Lava Rápido com preço o dobro do que você paga no bairro, mas quando você chega lá, você vê o quê? A competência, aí você não discute o preço, porque você está recebendo muito mais do que você recebe lá no seu bairro, naquele Lava Rápido mais simples. Aí você começa a entender que aquela empresa está cobrando mais porque eles têm muita competência, porque água e sabão tem em todos os lugares, detergente tem em todos os lugares. Aí ele começa a comprar um produto um pouco mais sofisticado, a higiene do seu automóvel é cada vez melhor, com mais detalhe, você tem um local melhor para poder esperar, você não fica na rua em pé, porque eu já lavei o carro em dezenas de lugares, você fica em pé esperando, você não tem onde sentar, mas às vezes é uma cadeira de plástico. Lá nessa outra empresa eles são competentes, eles criaram uma sala, um ambiente, um sofá, uma televisão, um ar-condicionado, um café, uma água. Isso mostra competência. Por quê? Porque eles buscaram conhecimento, melhoraram sua capacidade de desenvolver e conseguiram melhorar a área específica deles, lá do Lava Rápido, da açougue, do mercado, da onde for. Qualquer profissional pode aplicar a competência-chave no seu dia a dia. Você pode ser competente até em casa, como mãe, como esposa, como marido, como filho. É só você começar a querer melhorar. E esse é o nosso objetivo aqui, melhorar, crescer, né? Então vamos lá. Primeiro para a letra C. O que significa a letra C? Significa conhecimento, tá? Que é o saber. São conhecimentos técnicos específicos, escolaridade, cursos e especializações. Quando o comportor busca esse conhecimento, você começa então a crescer. As pessoas começam a ver em você não simplesmente um vendedorzinho de livro, mas um consultor, alguém que tem algo a agregar além dos livros. E quando ele vende, as pessoas sentem confiança porque essa pessoa ela sabe fazer, ela tem o saber, ela tem o conhecimento. Conhecimentos técnicos. Quais são os conhecimentos técnicos que nós comportadores podemos ter? Primeiro, conhecimento do manual, do livro, ler bastante. Por que eu sempre falo aqui nas aulas para ler os livros? Para você não ser pego de surpresa. Para que as pessoas possam ver que você tem o conteúdo e que aquele material vai de fato suprir a necessidade. Quando a gente não tem o conhecimento total do livro, a gente não consegue às vezes suprir a necessidade. Um cliente chega para você e te pergunta de uma determinada enfermidade. Você sabe se seu livro tem ou não? Às vezes aquele livro que você está vendendo não tem um outro livro, mas você sabe por quê? Você foi buscar o conhecimento, você foi buscar o saber, então você estudou. Uma vez eu terminei minha palestra, a mulher perguntou, você tem um livro, ou você tem aqui nesse livro um tratamento exclusivo para a dieta, de como formar um cardápio, etc. Eu falei, não, nesse livro aqui eu não tenho. Eu tenho num outro livro chamado Saúde com Sabor. Lá tem todo um cardápio, a dieta, como que você tem que comer, as horas que você tem que comer, tal. Ela falou, eu precisava deste livro. Entendeu? Se eu não tivesse esse conhecimento do livro do Saúde e Sabor, que tem essa tabela, como que eu ia explicar para ela? Então, o conhecimento faz você ter mais credibilidade. Conhecimentos técnicos de técnica de venda, você tem que estudar livros de venda, você tem que ler, você tem que começar a aplicar, você tem que aumentar sua capacidade de conhecimentos técnicos, métodos, modos de poder vender mais. Você não pode ficar estagnado, você tem que estar sempre lendo, buscando informação. Você tem que ler também muito sobre, por exemplo, sobre a história da comportagem, o seu ministério. Você tem que ler mais a Bíblia, porque quando você vai lá na casa do seu cliente, você muitas vezes não vai somente vender o livro, você vai fazer uma oração, você vai abrir a Bíblia, você vai orar com essa pessoa, você vai instruir, capacitar ela espiritualmente, você vai tirar uma dúvida dela da Bíblia. Como que você vai fazer isso se você não tem esse conhecimento? Então, o comportador ele tem que estar extremamente preparado. Competência, né? Como nós estávamos falando. Por quê? Porque esse conhecimento abre os corações. Esse conhecimento faz as pessoas sentirem confiança. Eu fui fazer uma palestra esses dias, os funcionários não queriam assistir, como praxe, muitos não querem assistir, é depois do horário, aquela coisa toda. E eu pedi por gentileza, falei, gente, se senta, assista,
tá? É uma vez só, não é todo dia, não vou estar aqui amanhã, é só hoje. A empresa está pensando em vocês e fui falando ali com carinho, é só 60 minutos. Faz o seguinte, se nos primeiros 15 minutos, 20 minutos você não gostar, você pode ir embora, não tem problema, eu não vou reclamar, eu deixo vocês livres. Aí o pessoal se assentou, né, com aquela cara de desgosto e tal, aí vamos sentar, né, porque o rapaz está falando. E comecei a fazer a palestra. Quando passou 15 minutos, a pessoa já estava totalmente relaxada, querendo escutar. Semana passada foi a mesma coisa. Os funcionários não querem assistir não, 3 foram embora. E ficaram 6. E o que ficou, falou assim, vai demorar, vai ficar demorando. Não, calma, tenha calma, falei tudo de novo. Quando eu comecei a fazer a palestra, quando passou mais ou menos uns 25 minutos, alguém veio chamar ele da empresa vizinha para fazer alguma coisa. Ele falou, não, estou ocupado, o negócio aqui está muito bom. Você entendeu? Conhecimento. Porque o que eu falava para ele era novidade. Eu falava de uma forma que estava ajudando, que estava despertando ele. Então eu busco conhecimento, eu busco me qualificar, eu busco informações que vão trazer para os meus colaboradores, para os funcionários, os meus clientes, a credibilidade. Então, busque conhecimento, aumente seu nível de escolaridade. Querido, o comportor tem que sempre estudar, faça cursos, especializações, sabe? Termina a sua escola, faça uma faculdade se for possível, mas busque o conhecimento. Eu conheço comportores de porta a porta que se formou em biomedicina. Por que ele se formou em biomedicina? Para poder visitar as pessoas e vender melhor os seus livros. Ele não foi exercer a profissão dele. Ele foi buscar conhecimento para trazer mais credibilidade de porta a porta. De porta a porta. Ele era comportou aqui na Associação Paulista Sul. Eu fui embora de lá, não tenho mais contato com ele. Mas ele estudou medicina. Ele aumentou o conhecimento dele. Ele fala com muito mais propriedade. Então o comportor, ele tem que sim estudar. Ele tem que buscar o conhecimento. Você tem que aumentar o seu saber. Você tem que, de fato, mostrar para o seu cliente o quanto você conhece do determinado assunto que você está expondo para ele. É sobre família? É sobre educação de filhos? O que você sabe sobre educação de filhos? Quais são as últimas revistas? Quais são os últimos jornais? Quais são os últimos fatos que você tem recolhido, ouvido aí fora para poder levar como base para o seu cliente? É isso que você faz. Quando o comportor ele tem esse conhecimento, as pessoas começam a entender que ela está lidando com alguém que tem algo a oferecer, tá? Olha só o que a igreja adventista preparou, o departamento de publicações preparou para todos os comportores da divisão sul-americana. Isso aqui, gente, é fantástico. E infelizmente, nem todos os comportores sabem disso. Nem todos os comportores tiveram acesso ou procurou saber. Outros comportores tiveram acesso, mas não quiseram fazer porque ama a vida de estar sempre improvisando. Sempre, amanhã eu dou um jeito, vou improvisando, mas chega uma hora que ele não consegue crescer, ele se limita, tá? Vamos lá. Olha o que a igreja ofereceu para todos os comportores. O AFC. O que é a AFC? É a Academia de Formação de Consultores do Ministério de Publicação da Divisão Sul-Americana. A AFC é uma parceria junto com a faculdade UNASP, aonde todos os comportores podem fazer um curso na plataforma da faculdade UNASP, feito pelos professores da faculdade UNASP, que vai enriquecê-los e vai fazer vocês se desenvolverem na sua atividade, na sua área da comportagem, tá? Aqui é a página do site, tá? Na loja da faculdade UNASP. Você tem cursos lá para você fazer. São aulas gravadas, você pode assistir a hora que você quiser. Tem as apostilas em PDF para você baixar, ler, estudar, aprimorar. Você faz uma prova, tá? O resumo geral de todas as matérias que você está assistindo, cursando. E no final, você recebe seu certificado. Você pode fazer um curso na área da saúde,
Você que é formado na área da saúde, tem alguma formação na área da saúde, esse curso aqui, se eu não me engano, ele serve até de pós-graduação para você, tá? Ele serve de pós-graduação. Quem não tem uma formação na área da saúde, né? Você pode fazer o curso, mas não recebe o seu certificado. Só vai receber certificado quem já está formado numa área da saúde. Aqui tem um curso de família, educação infantil, né, o lar e bem-estar, educação infantil e produtividade e competência profissional, que é uma dessas aulas que eu aprendi lá, que é a competência-chave. Veja só, a educação infantil é você que trabalha com revista, assinaturas de revista, consultores da família na área do desenvolvimento da criança. Esse aqui é fantástico para vocês. Esse aqui é praticamente o Família e Bem-Estar, é feito para os comportores de porta a porta, você que trabalha de porta a porta. Tem um custo? Tem, e é super barato. Pelo conteúdo que vocês recebem, pela plataforma aqui onde está esses cursos aqui, queridos, é muito barato pelo que eles estão oferecendo. Custa-se apenas R$ 196. Você pode parcelar no seu cartão até em 10 ou 12 vezes. R$ 196. E no final você recebe o certificado. Eu fiz o curso, tá? Produtividade e competência profissional. Eu recebi o meu certificado. Recebi a carteirinha do Instituto Vida como consultor credenciado, porque eu fiz o curso. Você só recebe essa carteirinha de credenciado do Instituto Vida se você fizer um desses cursos, você mandar o seu certificado lá para a divisão vai certificar que você realmente concluiu o curso e eles vão autorizar a sua carteirinha de comportor credenciado e associado ao Instituto Vida. Os outros que não têm o curso, eles são agentes, mas não é um consultor associado. Você só se torna um consultor associado se você fizer o curso. O que você está esperando? Não, me diga, o que você está esperando? Queridos, esses cursos aqui, essas matérias, você faz em uma semana. Se você não tem muito tempo, você faz um mês em todos os domingos. Você pega o domingo de manhã, estuda, no outro domingo estuda, no outro domingo estuda. Em 30 dias você conclui. É um conteúdo riquíssimo para você. Você não tem noção de quanto você vai aprender. O que você vai estar fazendo com tudo isso? Aumentando o seu conhecimento. A igreja pensou nisso, o Ministério da Comportagem pensou nisso para elevar o padrão, a qualidade, a capacidade, o conhecimento de quem? De todos nós comportores. Louvado seja o nome de Deus por recebermos isso aqui. Comportores antes do ano de 2019 para trás, 2010, 2000, 1990, 80, não tiveram esse privilégio, não tiveram essa dádiva. Isso aqui é uma bênção para a tua vida. Não pense em você em não fazer. Se você não fizer isso aqui, não aprender, desculpa, eu vou falar como comportou. Você não está muito apaixonado pela comportagem, não. Você não ama muito a comportagem, não. Porque quando a gente ama, quando a gente se apaixona, a gente se envolve nisso aqui. Porque eu vejo muitas pessoas comuns, seculares, quando eles querem fazer um novo empreendimento, quando eles têm a ansiedade de ter sua CNH, sua carteira de motorista, eles se empenham, eles estudam. E por que a comportagem a gente vai só viver pela fé? Não que a gente não viva, mas tem comportador que só fica pela fé. Você pergunta para ele, ele não sabe nada. E de repente ele começa a reclamar. Gente, a fé é a confiança em Deus. Eu sei que Deus irá suprir todas as minhas necessidades. Mas eu tenho que também fazer a minha parte. E quanto mais conhecimento eu tenho, melhor aumenta a minha capacidade e mais fé eu terei, porque eu sei que Deus irá me usar poderosamente com o conhecimento que eu adquiri, tá? Aí você vai pegar o conhecimento, vamos para a letra H, que é habilidade. Habilidade é saber fazer, que é a experiência prática e o domínio do conhecimento técnico e aplicá-lo, tá? No que você vai fazer. Então você busca o conhecimento e desenvolve a habilidade. Aprende a fazer.
Então, como é que você faz isso? Através da experiência prática. Você estuda sobre a técnica de venda, sai na rua, acerta, erra, você vai aperfeiçoando. Você vai se desenvolvendo. Você vai aprendendo a aplicar aquele conhecimento. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês. Quando eu conheci essa matéria, eu fui aprendendo, fui fazendo essa palestra aqui, ali, e hoje eu vou começando a ter mais domínio. Talvez não estou 100%, mas eu comecei a ter o domínio prático do conhecimento que eu tive, então eu tornei uma pessoa com mais habilidade em fazer. Aí você vai para a letra A, que é o que? A atitude, que é o querer fazer. Há atitudes compatíveis para atingir a eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades adquiridos ou a serem adquiridos. É você arregaçar as mangas e ir. É você começar a querer. Eu preciso aprender. Eu vou terminar essa aula aqui, já vou procurar saber como se funciona o AFC, eu já vou me inscrever, eu já vou fazer meu curso lá do Instituto Vida, eu já vou aprimorar o meu conhecimento, eu vou estudar mais os meus livros, eu vou reservar mais tempo para poder ampliar todo o conhecimento no meu ministério, nas minhas atividades, no meu bairro, na minha região. Tudo que você faz, você buscar o conhecimento, você vai se tornar cada vez mais habilidoso, a habilidade vai ser desenvolvida e você, com essa atitude em querer fazer, a coisa acontece. Tá? Então, não fique parado. Eu conheço muito comportor que tem talvez até conhecimento e habilidade, mas está faltando atitude, de talvez aplicar, de fazer, de começar a atingir a eficácia. Tá? Ele está ocioso. Cara, começa a se aplicar. O seu diretor não vai pegar na sua mão e vai fazer isso aqui. O seu assistente não vai fazer isso aqui. E se eles fizerem isso, saiba que eles estão fazendo para o seu bem. E se eles fizerem, louvado seja o nome de Deus. Tá? Vamos falar também da letra V, que é o valor. Isso aqui é muito sério, gente. Eu poderia fazer uma aula só sobre isso aqui. Tá? Que são os valores moral, ética, respeito, honestidade, verdade e reputação. As grandes empresas multinacionais, as grandes corporações, elas levam isso aqui muito a sério. Porque isso aqui tem a ver com a imagem da empresa. Aquilo que o seu consumidor, os seus clientes irão enxergar, irão ver sobre ela. Não é uma questão só de produto, é o que ela transmite, como ela age no meio da sociedade. Quais são os valores que essa empresa passa para os seus consumidores? E isso aqui, queridos, tem sido pisado, pisoteado, negligenciado, esquecido por muitos comportores. Por quê? Simples. Porque falta ali a moral, a ética, o respeito, a honestidade, a verdade e a reputação a quem eles representam. E eles esquecem disso aqui. Vou te contar uma história que você vai entender. Recentemente, uma banda de rock, bem famosa aí, um dos componentes da banda foi acusado de pedofilia. Depois viram que não era uma pedofilia causada na parte física, mas era muito verbal e consumo de materiais. Os seus fãs, revoltados, começaram a atacar essa banda e persegui-la. Só que por causa de um componente que se envolveu, todos eles estavam sofrendo. Começaram a perder também patrocínios. Grandes marcas que patrocinavam, que custeavam aquela banda, começou a deixá-la de lado, cancelaram contratos. Aí um dos integrantes da banda pediu para aquela pessoa saísse da banda, porque a imagem dela fez aquela banda perder os seus valores. Porque a banda de rock, famosíssima, eles não aceitam, eles não concordam com a pedofilia. Isso é um caso muito sério.
e tiveram que pedir para aquele integrante da banda se desligar da empresa para que eles não sofressem mais. Não importa se aquele integrante é a peça principal da banda, não importa se ele ajudou a construir, ele estava desde o começo, se ele sofreu, se ele se desgastou, não importa. O que importa ali agora é que ele denegriu os valores daquela banda. Empresas, grandes corporações demitem CEOs, gerentes, líderes, por muitas vezes eles faltaram com a parte moral, com a parte ética, com respeito, porque aquela empresa ela defende valores que o seu administrador, o seu líder, os seus colaboradores não podem infringir, E é assim que funciona também a igreja, o cristianismo. Então nós temos que manter isso aqui. E se os comportores que vendem de casa em casa, que vendem nas empresas, que vendem nas igrejas, perderem esses valores, eles vão denegrir a imagem da comportagem dos vendedores de livro. E você sabe muito bem que nós já enfrentamos isso aqui há dezenas e dezenas de anos. Simplesmente porque muitos comportores foram desrespeitosos, foram desonestos, não tiveram moral, caráter nos negócios, não tiveram a ética, o respeito, a verdade, mentiram, enganaram, trapacearam. Cara, você está acabando com o nome da comportagem, com o nome da igreja, com o nome de Deus, porque é Deus que nos chama para fazer essa obra. Então eles querem encontrar pessoas que tenham de fato valores. Eu já contei em uma das minhas aulas o que me aconteceu uma vez. Queridos, eu não sou santo, tá? Eu já fiz as minhas presepadas, já errei. Eu vou até te contar um erro aqui. Se você não tiver paciência, pode passar um pouco o vídeo para frente. Uma vez uma grande fábrica aqui em São Paulo marcou uma CIPAT. E eu ia fazer aquele evento. Eu ia dar início à semana de CIPAT deles. A mulher organizou o auditório, enfeitou, fez um lindo café da manhã, colocou as cadeiras, projetor de vídeo, microfone, tela, deixou aquela coisa toda maravilhosa, fez toda a divulgação do primeiro dia da CIPAT, a qual eu iria fazer. A história é muito extensa, vou resumir, eu não fui fazer, eu tive um motivo para não ir. Mas aquele motivo que eu tinha para não ir, não dava o meu direito de eu ir não cumprir com as minhas responsabilidades de lá. Eu não podia ter deixado ela na mão. Isso é uma questão de cristianismo. Eu peguei e deixei essa empresa na mão. Tive um problema com a pessoa que agendou a palestra. E tudo bem, estufei o peito, não, tá tudo certo, eu tenho meus motivos para não ir. Só que aquela empresa, ela ligou nos céus, na época, no departamento, acabou com a minha imagem, acabou com o nome dos céus. O diretor do campo, o pastor, ficou sabendo. Eles mandaram um e-mail denegrindo a imagem dos céus. Aí, ela também disse assim, para todas as empresas vizinhas aqui, a gente vai informar todos eles quem de fato é o Serviço Educacional Lar e Saúde. O meu diretor ficou sabendo. Ele entrou em contato comigo e pediu para que eu fosse às pressas lá no escritório dos céus. Eu fui lá sem saber de nada do que estava acontecendo e ele chamou a minha atenção. Ele brigou comigo. Ele fez eu passar uma tremenda de uma vergonha. Eu estava correndo o risco de perder a minha credencial de comportor licenciado, que eu era na época, eu era comportor licenciado. Ele estava dizendo assim, cara, você não vai mais trabalhar aqui, você vai ser bloqueado o seu campo, você vai arrumar um outro canto para você trabalhar. Cara, queridos, na hora eu murchei, eu chorei, eu pedi perdão, reconheci o erro que eu fiz. Fui atrás da pessoa que agendou a palestra, pedi perdão, hoje somos amigos. É uma pessoa que eu admiro muito, ela também admira o meu trabalho. Aquela empresa, eu tentei resolver o problema, não deu mais. Só que nunca mais. Isso aconteceu no ano de 2008. Nunca mais na minha vida eu deixei de cumprir
com a moral, a ética, o respeito, a honestidade, a verdade e a reputação dentro da empresa. Por quê? Porque o nome do Instituto Vida hoje, o nome da Comportagem hoje para mim, tem muito valor. O que vai vir atrás, o empresário talvez não goste da minha palestra, talvez não goste que a gente está vendendo o livro, mas aquele empresário não vai dizer que o Ricardo, que o Sassa, foi imoral, não teve ética, não teve respeito. Ele não vai dizer isso. Esses dias, um tempo atrás, fui fazer uma palestra, eram 3 lojas, eu tinha combinado com o empresário uma taxa de R$200. Eu fui receber dele, fazer os acertos dos livros e da taxa. Ele simplesmente pegou, abriu a carteira, eu falei para ele, ó, tem a taxa de R$200 das palestras, né? Ele pegou e me colocou em cima da mesa R$600. Ele deu R$200 por palestra. E ele virou as costas, ó, tá aqui o dinheiro das palestras, eu vou aqui pegar o cartão de crédito para pagar os livros. Ele virou a minha mente na hora quando viu aqueles R$600, gente, eu juro para você, eu me senti tentado. E se eu tivesse pegado os R$600, estava aparentemente tudo certo. Só que a minha mente me acusou. A minha mente acusou que eu não poderia fazer aquilo com ele, porque não foi isso que eu tinha combinado com ele. Parecia que tinha um anjo falando no meu ouvido, ei, Sassa, não foi isso que você combinou com ele, não. Quando ele virou, eu falei, olha, é só R$200. Peguei 400 e devolvi. Ele falou, não, mas não é 200 por palestra? Eu falei, não, eu combinei com o senhor 200 por todas as palestras. Ele falou, mas é só isso? Eu falei, é que se fosse se suas lojas fossem em outras cidades, muito mais distante, até cobraria do senhor. Mas todas foram aqui na cidade, só foi uma aqui, outra no outro bairro, R$200 é o que a gente tinha combinado mesmo. Talvez o senhor esqueceu. E fui-me embora. Recebi deles, agradecemos, tal. No meio do caminho ainda estava pensando naqueles R$600. Pô, cara, é R$600. Parecia que o anjo falou assim, e se ele estivesse te testando? E se ele estava só ali examinando a sua atitude? Queridos, nós temos que manter a compostura, os valores. Eu não estou lá para pegar o dinheiro daquele empresário, estou lá para abençoar aquelas famílias. Estou lá para ajudar aquela empresa. Você, comportou, está lá naquela casa para ajudar as pessoas. Você não pode perder isso. Eu já cheguei em lugares que o comportou vendeu o livro tão caro que as pessoas tomaram um susto. Se sentiram o quê? Enganadas. Eu cheguei em lugares que teve já comportou que vendeu aquele livro missionário, aonde está escrito na capa dele que aquele livro não pode ser vendido. Eu já vi comportou vender folheto de estudo bíblico por 50 centavos, R$2. Aonde esses folhetos têm que ser distribuídos de graça. Tem gente que perde toda a noção. Comportores, quer ser competente no que faz? Honre com os valores, com a moral, com a ética, com o respeito. Na Bíblia, nós cristãos aprendemos que perder para Cristo é lucro. Por quê? Porque o Jesus disse assim, quando um soldado te pedir 2 capas, ou te pedir sua capa, dá a túnica também. Se ele te pedir, anda comigo 1 quilômetro, ande 2 quilômetros com ele. O pastor Amin Rodor, numa pregação que ele fez, eu assisti no auditório, ele disse, eu aprendi que com Jesus, nós muitas vezes temos que aprender a perder. A gente aprende a perder para não denegrir a nossa imagem. Se diz um empresário não quis pagar os livros, aí os comportou, não, que a gente tem que receber, e ficou aquele alvoroço todo, a gente vai brigar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo outro, porque a gente fez a palestra, ele recebeu a palestra custa caro, a gente perdeu tempo, a gente perdeu não sei o quê. E eu simplesmente falei, olha, depois de tudo isso que eu já passei na vida, eu falei, gente, eu só quero receber, se ele vai devolver os livros, eu só quero receber os livros para o meu prejuízo não ser maior. Eu não posso ficar devendo para a associação. Não, só você tem que receber. Meu amigo, eu só quero o meu livro. Eu não vou ficar discutindo. A perca, eu já perdi, o cara já... Fomos lá, conversamos, tal. Pega o livro, o cara me dá o livro aqui que eu vou me embora. Peguei os livros, coloquei de novo no estoque e não tive um prejuízo maior. Eu saí de lá com a consciência limpa, tá?
Então, mantenha seus valores, tenha ética, respeito no que você faz. Você vai se tornar um comportor competente. E a competência faz você crescer. As pessoas querem negociar com você. As pessoas irão indicar você. As pessoas terão prazer de ver você passando na rua e falar: ali vai alguém que eu fiz um grande negócio. Eu conheço comportor que atravessa a rua de medo de passar no meio da casa ou no meio ali das empresas que ele atendeu. Isso é uma vergonha. Entendeu? Isso é um trabalho feito de pessoas que não são cristãs. Nós temos que ter valores no que fazemos, tá? E a última, que é o E, que é a letra E, que é entorno. Alguns especialistas dizem que a letra E é experiência e tantos outros ideias ali, mas eu resolvi escolher a letra entorno, porque essa foi a aula que eu aprendi com o professor Eugênio Mussac, onde ele fala do entorno. O entorno é a estrutura que nós temos, tá? Um cozinheiro precisa de um bom fogão para poder exercer a sua função. O programador de um bom computador, um motorista de caminhão, um bom caminhão adequado para ele poder conseguir exercer a sua profissão. O comportor, ele precisa do entorno, tudo que está em volta dele para ele poder progredir. Ele precisa de livros, ele precisa de prospecto, ele precisa de uniforme, ele precisa de uma instituição, um CELS, um telefone, alguém que possa ligar e saber que de fato ele existe, um crachá de identificação. O comportor precisa de muitas coisas em volta. Se você vai para uma determinada cidade, você vai com a campanha, tem que ter uma casa, tem que ter uma geladeira, tem que ter um fogão, tem que ter uma cama para você dormir, um banheiro para você tomar seu banho. Tudo isso promove e ajuda o comportor a crescer. E eu creio que na associação que você está, tem isso. E se não tem, procura uma associação que tem todos esses materiais, todos esses acessos para você se sentir mais qualificado. Queridos, eu tive a alegria e o privilégio de conhecer o nascimento do Instituto Vida. Nós estávamos no Conselho Sul-Americana e lá eu pude ver toda a estrutura que a igreja montou sobre este nome aqui, Instituto Vida. Consultores e associados. Isso aqui é fantástico, gente. Tem comportores que não conhecem, só ouviu falar ou usa somente ali, só ouviu falar, só usa uma camisa e acha que eu já só faço parte do Instituto Vida. Cara, o Instituto Vida é muito maior do que isso. É como o pastor Tércio, que é o nosso presidente do Ministério de Publicação da Divisão, falou. O Instituto Vida é como se fosse uma franquia preparada para o comportor saber usar. Você quer ser um comportor associado, um consultor associado do Instituto Vida, você tem que fazer um curso lá. Você tem que aprender a história e o porquê do Instituto Vida. Aqui mostra os CELS, que é o nosso setor administrativo, que administra os livros, o Instituto Vida, o porquê do nome, porquê do logotipo, porquê da cor, tudo isso foi minuciosamente estudado, foi feito por uma consultoria para poder dar para o comportor todo um respaldo para a sociedade, para as empresas, para as igrejas, para onde você for representá-lo, tá? Lá mostra o que é o Instituto Vida. Essa apresentação, o seu diretor de publicação, o seu assistente deve ter. É só você pedir para ele que eles vão te dar tudo isso aqui para você ler. Lá fala tudo do projeto, a intenção, o porquê do Instituto Vida, tá? Lá fala também sobre como você se tornar um consultor associado. Lá mostra as mídias, os nomes, o logotipo que você vai usar. Lá mostra também a missão do Instituto Vida, que é promover educação, saúde e qualidade de vida no contexto do pós-modernidade, baseado em princípios cristãos. Essa é a missão do Instituto Vida. Lá fala também dos valores, lembra os valores, tá? A amizade genuína, compromisso com a missão, cultura engajada, integridade incondicional, acessibilidade universal, sensibilidade real e equilíbrio espiritual.
Isso aqui são os valores que o Instituto Vida defende, tá? E promove. O significado da marca, as cores que você vai poder usar. Você não pode usar o Instituto Vida com qualquer tipo de cor. Tem que ser as cores que foram estabelecidas, foram estudadas, que fazem parte dessa marca. Aqui está o logotipo, a fonte da letra, certo? A fonte da letra correta. Tal, toda a nossa instituição no mundo, o que o Instituto Vida representa, uma das maiores redes de ensino do planeta, as partes das nossas faculdades, da parte também dos nossos hospitais, nossas indústrias de alimentos, casas publicadoras no mundo todo, nosso centro de tecnologia que é o ITEC. Tudo isso faz parte do Instituto Vida, é isso que você representa. É uma instituição muito grande, ela é mundial. Nós somos referências no mundo na área da educação e na área da saúde. Fala também sobre as clínicas, né, do estilo de vida natural. Fala também sobre como você faz parte de todo um grupo, né? São mais de 4.000 consultores em toda a divisão sul-americana. Fala lá do curso da AFC. Fala sobre o preparo técnico. Fala sobre como que funciona a sua carteirinha, como funciona o seu cartão de visita, o seu crachá, tá? As suas partes de identificação, como que você deve fazer. Você tem que publicar, você tem que imprimir ou mandar uma gráfica fazer sobre esse padrão. Tem a parte do uniforme, como que tem que ser seu uniforme, as cores do uniforme, a camisa polo, a camisa social, o blazer, a calça, quais são as cores que você tem que usar, a camisa, como que deve ser confeccionada, a camisa feminina, tá? Então tudo isso é para que você, comportor, possa ter qualidade no que faz, competência no que faz, tá? Vamos avançando aqui, é muita informação que você vai receber aí com o seu diretor. Queridos, o meu objetivo aqui é te mostrar que o conhecimento, a habilidade, a atitude, os valores e o entorno, o que te envolve, vai fazer você crescer. E você tem que saber usar isso aqui. Isso aqui tem que fazer parte da sua vida. Eu fiz o curso do Instituto Vida, eu tenho a carteirinha do Instituto Vida, eu faço parte, eu sou associado ao Instituto Vida, os meus materiais são tudo voltado com o Instituto Vida, são as cores padrão do Instituto Vida, as camisas do meia são do Instituto Vida, de tanto eu usar, algumas já desgastou, estou fazendo outras, eu tenho já o blazer do Instituto Vida, eu tenho as cores das calças do Instituto Vida. As pessoas que trabalham comigo representam o Instituto Vida, meu cartaz, o meu folder, todo o meu material gráfico é tudo do Instituto Vida. Por quê? Porque eu sou um consultor associado a eles. Eu busquei esse conhecimento. E quando uma casa, uma família vê você dessa forma aqui, quando um escritório, uma igreja evangélica, quando uma empresa, uma indústria, uma fábrica, um comércio vê você dessa forma, eles vão falar assim: nossa, aqui é uma pessoa competente no que faz. Que Deus te abençoe, que você se desperte para isso. Busque muito conhecimento, desenvolva sua habilidade, tenha uma atitude em querer saber. Começa de fato a valorizar os valores, a ética, o respeito dessa marca e também dos valores cristãos e da comportagem. E começa a usar, começa a usufruir, começa a colocar em prática tudo aquilo que a comportagem e a igreja lhe oferece para você crescer e começar a ter grande sucesso, grande êxito nesse ministério. Que Deus te abençoe. Nos encontramos aí em qualquer momento ou nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês de novo. Que Deus faça da sua vida uma bênção a todas as outras pessoas que você terá contato. E muitas caixas vazias para todos nós.